Paz do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Esther 3. Vamos ler o 8 e alguns, versículos a seguir, que vai falar assim. E Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e tampouco cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei os deixar ficar. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que Amã, ele ali foi, exaltado ali pelo rei. E a palavra do Senhor vai falar que ele gostava, de ser bajulado. Ele gostava de quando ele passava, as pessoas, se prostrassem ali diante dele. Mas também a palavra do Senhor vai falar que um certo dia, os servos do rei foram até ele, até Amã, e falaram, que existia um homem cujo nome era Mardoqueu, que ele não se prostrava, não se dobrava diante, de Amã. E a palavra do Senhor vai falar que Amã, ele começou a odiar, Mardoqueu, porque Mardoqueu não bajulava assim como os outros servos do rei. E a palavra do Senhor, ela já começa aqui falando conosco. Cuidado, com você que gosta, de ser bajulado. E também você que gosta de bajular. A palavra do Senhor vai falar que o nosso Deus, ele é Deus zeloso. E que o nosso Deus, ele não dá a glória dele, a outro homem. Então, que toda a honra e toda a glória seja dada tão somente ao Senhor. E que nós venhamos nos prostrar tão somente diante do Senhor. E que se algum dia o Senhor, nos abençoar, nos exaltar, nós não venhamos ser como Amã, querer ser bajulado, querer que as pessoas, nos elogiem, porque a palavra do Senhor vai falar que isso é perigoso. Tanto é que Amã ali começou, a subir ali para a mente dele, aquele cargo ali que o rei tinha dado a ele. Ele gostava mesmo que as pessoas ali se prostrassem. E ele começou a odiar, Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava quando ele passava. Porque Mardoqueu não o bajulava. E a palavra do Senhor vai falar que ali ele armou um dia um plano, e foi até o rei, falando para o rei, que existia um povo que não se dobrava, às leis, do reino ali. E começou a inflamar ali o rei, inflamar o rei contra aquele povo, contra Mardoqueu e contra aquele povo judeu. E ali ele falou para o rei, que não convinha aquele povo permanecer ali, na província, do rei ali. Por quê? Porque aquele povo não temia, as leis do rei e não cumpriam as leis do rei. E ali o rei deu plenos poderes, para que Amã viesse a exterminar com aquele povo judeu. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que logo ele começou, e fez aquele decreto ali, querendo exterminar com o povo do Senhor. Por quê? Porque o povo do Senhor é um povo, que não se dobra diante, de coisas que não agradam ao Senhor. O povo do Senhor é um povo santo, que só se prostra diante do Senhor. E muitas vezes isso incomoda, porque tem pessoas que gostam, que as pessoas se dobrem ali diante delas, porque tem como é que fala? Tem uma situação financeira melhor e se sente melhor, do que todo mundo. Mas a palavra do Senhor está falando que Mardoqueu, ele não se importava, com o cargo que Amã tinha. Ele não se importava que Amã, tinha uma posição maior. E nem por isso ele ali se humilhava ali, diante de Amã. Nem por isso ele se dobrava ali diante de Amã. Por quê? Porque Mardoqueu, ele tinha um Deus e ele sabia que ele só poderia se prostrar diante do Senhor, não de deuses desse mundo, não diante de pessoas que querem se sentir melhor porque tem uma situação financeira melhor que a da gente muitas vezes. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que logo ele fez aquele decreto ali
e enviou ali pelos correios para que espalhasse ali em todas as províncias ali, para que aquele povo, né, viesse a ser exterminado ali da terra. Então, por causa de um só homem, né, aquele homem nutriu um ódio tão grande contra aquele povo que ele queria exterminar todo o povo. Ele não se contentava de exterminar só com Mardoqueu, mas ele queria todo aquele povo. Mas a palavra do Senhor também vai falar que o nosso Deus, ele é Deus zeloso. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Quando nós não nos prostramos diante do querer e da vontade desse mundo aqui, quando nós nos separamos do que não agrada ao Senhor e nos prostramos tão somente diante do nosso Deus, tem socorro para a nossa vida, tem providência, porque o nosso Deus não nos deixa só. E a palavra do Senhor vai falar que ele armou aquele plano todo ali para tentar, né, acabar com aquele povo judeu. Mas a palavra do Senhor vai falar que ele não conseguiu. Aqui nesse livro ainda vai falar, né, mais na frente. Que ali o Senhor armou um plano ali, né, para que todo aquele mal que a mãe estava tramando contra a vida de Mardoqueu viesse sobre a vida dele. E mais uma vez aqui o Senhor já fala conosco através da palavra dele. Que todo mal, né, que pessoas plantarem aqui nessa terra vão colher. Amã ali, ele plantou um mal muito grande e ele teve a colheita dele. Quando você planta o que é bom, você vai ter uma colheita boa. Mas quando você planta, né, aquilo que é ruim, tenha certeza que a sua colheita também não vai ser boa. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali ele levantou, né, uma forca para matar Mardoqueu ali, né, enforcado ali, humilhado, envergonhado ali diante de todo aquele povo, né, naquela província ali, mas o Senhor não permitiu com que isso acontecesse. A palavra do Senhor vai falar que a mesma forca que Amã, né, ali levantou para tirar a vida de Mardoqueu, ele mesmo perdeu a vida naquela mesma forca ali que ele levantou, né, para Mardoqueu. E o Senhor fala conosco através dessa palavra. Todo mal que você fizer aqui, você mesmo vai colher, vai vir sobre a sua vida, aquele mal que você quer contra a vida, né, do seu próximo ali, vai vir sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai falar que Amã foi quem perdeu a vida ali naquela forca, e que o Senhor levantou ali, né, Mardoqueu, e o honrou ali, Mardoqueu, naquela província ali. Por quê? Porque Mardoqueu, ele não se dobrava diante de homem, mas diante do Senhor ele se dobrava, ele se prostrava, porque ele sabia que ainda que o rei ali, né, daquela província decretasse a sua morte, quem daria a última palavra sobre a sua vida era o Senhor. E o Senhor fala conosco, ainda que pessoas se levantem contra a nossa vida, ainda que pessoas armem decretos, levante forcas, né, para nos enforcar, para nos exterminar. Quem dá a última palavra sobre a minha e a sua vida é o Senhor. Pessoas podem se levantar tramando o mal, mas o nosso Deus, ele tem livramento para nós e para os nossos. Se nós andarmos na presença do Senhor, confiando no Senhor, confiando que o Senhor é que é o nosso protetor, que o Senhor é quem nos guarda e quem nos livra, o Senhor tem socorro para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra aqui que o Senhor colocou, né, no meu coração para mim estar compartilhando com os irmãos, né? Que nós venhamos dar sempre toda a honra e toda a glória ao Senhor e confiar tão somente no Senhor. Ainda que tudo, né, se feche e aperte ali contra nós, como aconteceu ali na vida, né, de Mardoqueu. Ali, Satanás armou aquele plano ali através da vida de Amã, né, para tentar amedrontá-lo, para tentar fazer com que ele voltasse atrás ali, né, da sua atitude e se prostrasse ali com medo, mas isso não aconteceu. Mardoqueu se manteve ali firme, né,
crendo e confiando no Senhor, e é assim que o Senhor quer que eu e você sejamos e façamos, né? Que nós estejamos sempre firmes ali, né, na nossa decisão ali e confiantes que é o Senhor quem nos livra e quem nos guarda de todo mal. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, Senhor, que fala conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu alerta, obrigada pelo teu amor, pelo teu zelo e pelo teu cuidado para com a nossa vida. E desde já, Pai, queremos te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa aonde o Senhor levar essa palavra e que o nosso dia venha ser abençoado e cheio da presença do Senhor. Amém. Graças a Deus.